Glórias, aleluias. Mais uma mensagem para você, pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, a serviço do Reino de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Quarta-feira muito abençoada. Estamos aqui. Fazer o quê? Com esse calorão todo. Amém, amados? Já saímos como do centro, tratamos alguns assuntos. Estou aqui sentado. O que fazer, meu Deus? Grava. Abra a tua boca e grava. Aleluia. E eu falarei. Estamos aqui no Jardim Europa, rua Manuel Ferraz Viana, 188. Aleluia. 188, Jardim Europa. Glória a Deus. Eu convido aí o pessoal da Bom Jesus, do Dunas, Jardim Europa, a estar conosco, terças-feiras. Culto de cura, de libertação, de milagre. Amém? E sempre uma palavra poderosa de Deus para o teu coração. Às sextas-feiras, às 20 horas, culto da prosperidade. Filipenses 4,19, Paulo declara que Deus em glória, segundo as suas riquezas em Cristo, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Quando se fala de prosperidade bíblica, é isso. Paulo acertou de fato. Não é para sobrar, não é para acumular. E se alguma coisa sobrar, lembra-te daquele que necessita. Você está aqui de passagem, não para acumular tesouros nessa terra. Amém? Coloca o teu coração em Deus. E esse é o tesouro que subsiste para sempre. Amém? Estamos aí então, você é nosso especial convidado. Amém? Sabe, queridos, temos aí esse filme, não é? Que recebeu o Oscar, o melhor filme internacional. Algumas coisas eu soube. O diretor desse filme é um homem muito rico. Ele tem em torno de 36 bilhões. É um dos homens mais ricos do mundo. Então, 8 milhões que ele gastou para ele é uma janta, um almoço, uma garrafa de vinho, esses caras. Amém? O que aconteceu? Amém. Interpretações, filme, tem as suas credenciais, o seu valor. Ótimos artistas. E sabe, antes que eu ouvisse à noite, Canal 13, onde tem aquela equipe de pessoas ali falando sobre assuntos diversos, e aí eu ouvi aquilo que eu tenho falado desde o começo. Todo o trabalho, sim, merecedor, mas a história não é assim. Amém? E quem viveu naquela época sabe muito bem. Aleluia. Ali eu via um homem ali que é vereador, inclusive, não vou citar nomes aqui, e ele falou abertamente isso, que é um filme da esquerda, comunista, não tem nada a ver, aleluia. E quem viu naquela época, querido, o que eu vivi, sabe, a gente sabe muito bem o que queriam implantar no Brasil. Isso era lógico, era o comunismo. Nessa jogada tinha a Rússia, tinha a China também, aleluia. E a parte artística, os maiores, sempre foram da esquerda. E ele falou ali, parece que é Clóvis o nome dele, abertamente sobre isso, que o tema é de esquerda. E que, de fato, foi encontrado na casa desse homem, que estão ali levantado e honrado, é uma mentira, vários indícios que ele estava envolvido até aqui nisso. Então não há inocência nisso, principalmente o objetivo. Naquela época tinha guerrilhas, se ouvia no jornal da Globo, sabe o que estava acontecendo. E a gente tinha um temor muito grande naquela época
que implantasse no Brasil o comunismo. Né? Até que o que aconteceu? Pelo que eu sei, o próprio Congresso solicitou, e pode, o Exército a intervir. Entendeu? É claro que na situação que estava, né, teve haver uma ação muito forte, muito rígida. Não era contra as pessoas, mas contra o sistema que ia ser implantado. E quantas pessoas que a gente conhece, famosas, estavam envolvidas nisso também. Pois não merecia. Né? Mas esse é o problema. O Exército levantou então para quê? Então aí assumiu. Agora eu te pergunto uma coisa. O que o Exército prometeu? O que prometeu? Que ele iria colocar ordem no país. Aleluia. E no devido tempo ele estaria entregando, né, o país ao governo civil. O que é de errado nisso? Porque naquela época, quem vivia naquela época sabe muito bem o que estava acontecendo. Um desastre. Uma coisa terrível. Houve ordem. Claro que houve ordem, sim. O que é falado muitas vezes sobre o sistema não é bem assim, não. A inflação caiu um monte. Muitas construções foram feitas naquela época. Muito mais do que hoje. E eu me lembro, eu tinha, meu Deus, acho que 11, 12 anos, lá onde eu morava, quando deu que o Exército tinha assumido o controle. Aquilo foi uma festa. Eu vi pessoas jogando foguete, bom, bom, bom. Sabe, querido? O problema é esse. Nós temos ouvido coisa totalmente distorcida. Então o filme tem os seus predicativos, mas a história é uma grande mentira. Amém, amados? É uma grande mentira. Aleluia. E eu ouvi isso ontem. Estava comentando antes sobre isso. Tem coisa errada nisso aí. Eu vivi nessa época. E os comentários que se colocam, meu Deus, eu sei que aquelas pessoas de uma certa idade, não é, se alegraram. Houve um alívio. Pessoas suspirando, agora sim, meu Deus. Aí começou assim um sistema muito fechado. Então o Exército foi com tudo, é verdade, para colocar em dia a coisa, e fazer parar aquela bobagem, aquela palhaçada, aleluia, que era a implantação de comunismo no Brasil. Eu ouvi uma entrevista, pouco ouvida, mas muito ali, no secreto, uma entrevista com o presidente, da Rússia, que hoje está lá. Estava naquela época muito envolvido nisso. Então, amado, aqui, eu não sei por que o Exército fica quieto ouvindo essas barbaridades. Então, é claro, se ele foi levado, ele foi interrogado. E naquela época as coisas não eram que nem hoje. Não era diferente. Amém, amados? Quando havia uma situação desse tipo, pessoas eram interrogadas realmente, um processo muito radical, sabe? Muito violento. Era assim naquela época. Eu fui no cassino no Rio Grande. Meu tio era brigadiano. E tinha lá dentro, eu entrei, como era meu tio, deixaram entrar, estava à vontade. Entrei numa sala que tinha alguém, um negócio de madeira, até tem um nome, esqueci o nome. Uma pessoa presa ali, com braço, com perna, e alguém interrogando eles. E como ele não conversava, ele ia apertando. Então os seus membros iam sendo puxados ali, sabe? E até a pessoa convencer, abrir o coração e dizer sobre aquela situação. Então era outro período, querido, não era que nem hoje. Amém, mudou, tá certo. Os direitos humanos, houve uma mudança. Mas naquela época, cima da polícia civil, federal, estadual, e era bem aceito as coisas, porque as pessoas queriam justiça. Só que muitas vezes, claro que às vezes inocentes, pagavam preço. Mas veja bem, sempre a polícia se move em cima de indícios. Havia indícios, porque aquele homem estava ali sentado, sendo interrogado, fez alguma coisa, ele tinha que confessar apenas. E quem sabe entregar aqueles também que estavam com ele. Assalto, assassinato, não sei. Então a coisa é mais severa. Hoje é liberal demais. Amém, amados? Os próprios bandidos, quando são presos,
eles abusam dos brigadianos, dizendo piadinha, porque sabem que eles não podem fazer nada. E se fizerem, vão preso. Quer dizer, onde que está o equilíbrio nisso? O meio termo disso? É claro que não. E ontem eu vi ali, não é? Foi ontem, foi terça-feira, dia 4. Se quiser, entrar na internet, verificar, ali está então o vereador, que então ele confirmou aquilo que eu estava falando já para algumas pessoas. Não é bem assim, não. Eu me lembro dessa época. E muitas vezes se vê o próprio exército sempre. Agora, vamos ver, ele disse uma coisa interessante. Que o filme fala de uma época que houve o quê? Um movimento acima do normal. Vamos ver que seja. Mas está acontecendo hoje as mesmas coisas. Liberdade de comunicação. Dia 8, pessoas que morreram na cadeia sem ser julgadas, sem lhe dar esse direito. O STF funcionando como se fosse o dono do país. Nós estamos realmente no mesmo período. E isso me chamou a atenção. Amém, amados? Para nós cristãos que estamos envolvidos com isso é muito sério e é verdadeiro. Aleluia. Nós estamos vivendo a mesma coisa daquela época. Ai, sim, bababá. Pois é, mas hoje o STF, ele penetra nas redes sociais, né? Tira para fora, não é? Simplesmente impede a livre liberdade. Aleluia. Por que não usar aquele sistema, muitas da televisão, onde certos assuntos é impedidos, simplesmente, e não é bloqueado? Então você vai ver, amado, que o tempo que o filme fala, na verdade, é exatamente os dias de hoje. Não estou falando sobre política, mas sobre justiça. Amém, amados? Há muitos ainda presos e que não têm o direito de se defender. E a maioria dos advogados nem sabe do processo. O que é isso? Democracia. Tanto a esquerda como a direita falam em democracia e defendem a democracia, que salada! O regime perfeito? Você está lutando por ele? É. E eu vi ontem também, né? Que é claro que muitos vão para lá e querem até fazer, mas não conseguem fazer nada. Porque é um motim. Amém, amado? Ó, quem chega lá vai tentar, mas não vai conseguir. A não ser migalhas. Ou aquilo que eles querem. Democracia. Amém? Para você que é político, evangélico, o nosso sistema não é democracia. É teocracia. Reino de Deus. E outra coisa, queridos. Deus nos chamou para viver uma vida tranquila e sem temor do mal. Quando Israel foi preso na Mesopotâmia, acho que foi isso, desculpe que me engano os nomes. Uma das coisas que Jeremias mandou na carta de Deus para eles é: vivam uma vida tranquila, não se metam em problema, cuide das suas famílias, tratem de se multiplicar e se preparar. Por quê? Porque daqui a 70 anos Deus iria os libertar. Amém? E Deus usaria o próprio governo que estava oprimindo eles. Para ter uma ideia. Usou homens, né, pessoas fiéis, santas. Aleluia. Você vai ver, queridos, né, que uma vida calma, tranquila, onde está a nossa cooperação com o sistema? Exatamente isso. Não se meter em encrenca, não ficar aí protestando, criticando, né, saindo das ruas. Não. Você é do reino de Deus, queridos. Você não é mais desse mundo. Aleluia. Nosso testemunho, a nossa fidelidade, a nossa passividade, é isso que importa para as pessoas e para o próprio sistema. E foi isso que Jeremias colocou para aquele povo. Não se enche em encrenca. Via para vocês, cuide da vida de vocês. Vocês estão aqui de passagem, igualzinho hoje. Tratem de viver as suas vidas com alegria, com paz e ser um testemunho forte. Porque vocês estão aqui nessa vida, se preparando
e cumprindo com a vontade de Deus. Aleluia! Se eu estou errado, coloque aí a sua notinha. Pastor Francisco Lucas. Até lá.